De noite, um lobisomem em Guarapuava, Paraná. Boa noite. Me chamo Lúcia Amaral. E moro em uma cidade no interior do Paraná próximo a Guarapuava. A história que vou contar aqui aconteceu no ano de 1997, quando fui trabalhar como doméstica. É uma casa que ficava bem afastada das outras. Na verdade, não tinha outras casas perto ponto afastado de qualquer coisa, tudo ficava longe. Nunca entendi o porquê daquela família morar tão afastada de tudo. Pois bem, eu consegui um emprego como doméstica. Porque meu irmão tinha feito um serviço com pedi para aquela família e a dona da casa perguntou se ele não conhecia alguém que poderia trabalhar lá como doméstica, mas teria que passar a semana por lá e a folga era aos sábados e domingos. Então ele me indicou. E na semana seguinte eu já comecei a trabalhar. O dono da casa trabalhava viajando e, na maioria do tempo, ficávamos eu, a dona da casa e seus 2 filhos, um com 10 anos e outro com dor. O lugar era um casarão enorme, com muitos quartos, janelas, corredores e ao lado muito verde, com grandes árvores, até se perder de vista. Era muito tranquilo por lá, eu quase nunca ficava sozinho, só quando o dono viajava e a dona ia deixar os meninos na escola. E foi justamente em uma semana dessas viagens que o dono sempre fazia que aconteceu o que eu chamo hoje de pesadelo acordado. Era uma noite de quinta-feira, por volta de 9 horas da noite. Eu estava no quarto e levantei para ir beber água. Quando vi uma luz na sala, então fui até lá e vi a dona da casa lendo um livro para os seus 2 filhos. Sentei e fiquei lá escutando a história que ela contava quando ouvimos um chifre de uva, lembrava muito de outros. Na hora me arrepiei toda e minha patroa parou de ler e me olhou fixamente, muito assustada. Ficamos paradas, escutando e mais uma vez. Aquele barulho sinistro, só que agora bem mais perto. Levantei do sofá. E fui até a porta para verificar se estava tentado, quando, mais uma vez, aquele urso ministro tomou conta do lugar. Só que dessa vez, pelo barulho que fez, já estava em frente à casa. Meu fator, então, pegou as crianças e corremos até o quarto e ela me perguntou, poderia ser aquilo? E eu, sem entender também do que se tratava aquele barulho. Eu não tinha a menor ideia do que seria aquilo que tínhamos escutado lá fora, mas lembrava um tipo de rugido de um grande animal. Só que na região eu nunca tinha escutado nada parecido. Então, minha patroa começou a procurar alguma coisa no guarda-roupas, e então achou um revólver e diz... Meu marido tem essa arma e disse que se eu precisasse, poderia usá-la. E se aquilo tentar entrar, eu atirarei nessa coisa. Então ficamos em silêncio. Que podemos ouvir algo correndo ao redor da casa, as crianças começaram a chorar de medo e nos abraçar, pois dava para escutar a respiração do que estava lá fora. Então ouvimos um estrondo na porta da frente. Algo batia feito louco, tentando entrar. As crianças começaram a chorar e quanto mais elas choravam, mais aquilo batia na porta. Eu já estava desesperado quando a patroa disse: sim, aquilo entrar. Não podemos deixar que pegue as crianças, vamos ficar trancadas aqui. E se esse bicho entrar, eu atiro. Então eu lembrei que a porta da despensa era muito mais forte que a dos outros quartos e corremos para lá e nos trancamos. Tinham velas e acendemos uma para não ficarmos no escuro. Então ficamos lá ouvindo aquela criatura correr e bater nas paredes e janelas. Se passaram algumas horas. E fazia um tempo que não ouvimos mais nenhum barulho. As crianças já estavam dormindo no chão da despensa e nós resolvemos abrir a porta. Para ouvir o que acontecia lá fora, fomos devagar até perto da janela e olhamos por uma fresta para o lado de fora tentando ver alguma coisa. Quando vimos algo muito grande, como se fosse um cachorro coberto de pelos negros. Ele estava andando devagar, farejando o ar, como se estivesse procurando alguma coisa ou sentindo algum cheiro. Não era um cachorro comum, parecia mais com um homem com o corpo coberto de pelos e andando bem estranho. Ele estava perto de onde colocávamos as roupas para secar e quando chegamos mais perto da janela, ele pareceu ter sentido que estávamos ali e correu em nossa direção.
Nós voltamos para a despensa, e a criatura voltou a tentar entrar na casa novamente, batendo nas portas e janelas e correndo feito louco ao redor da casa. Ficou nisso o resto da noite e já perto do amanhecer parou. Ficamos na despensa até que o sol tivesse nascido. É completo, só então saímos. Nem tínhamos saído direito e a patroa já foi logo pedindo para que eu pegasse umas coisas que ela iria arrumar as roupas dos meninos para nós irmos embora daquela casa. Então logo ela trancou toda a casa e fomos ficar uns dias. Na pousada que tinha na cidade até o patrão voltar, só quando ele chegou, voltamos para casa e ela contou tudo o que tinha acontecido para ele. Aqui de primeiro momento, ele não acreditou. Só depois que confirmei toda a história que havia ocorrido naquela noite, juntamente com os seus filhos, foi que ele percebeu que sua esposa falava a verdade. Então ele resolveu que se mudariam de lá para bem longe e que venderia aquela casa, diz. Depois eles foram embora. E eu nunca mais voltei nem perto daquele lugar. Que podem até me chamar de louca, mas o que eu vi naquela noite sem dúvidas era um lobisomem.